Que loucura, hein? Vamos começar a live. Muitas coisas para falar hoje. Meu Deus. Live número 42. Live número 42. Vamos ver quem está chegando aí. Gente, quem puder falar para mim como é que está o som, eu agradeço. E nós vamos começar a live. Nossa, mas tá tão... Que ruim, né? Ai, meu Deus, essa minha câmera. E aí eu vou ferrar tudo, né? Pessoal chegando. Como é que tá o som, gente? Bom, se ninguém falar nada, eu vou ter que olhar aqui na minha... Deixa eu ver, peraí. Se ninguém fala nada, eu vou olhar... O som está ótimo, legal. Ótimo, então vamos começar a live. Já agradecendo aí a Dora que está presente, a Genilza e todo esse povo aí. Eu não vou perder muito tempo, né, gente? Vamos começar. Que parece que são muitos assuntos. Hoje nós vamos falar de tudo isso aí, gente. Vamos falar sobre o canal Caminho do Peregrino, que está paradinho. Nós vamos falar sobre o Café com Estudos, né? Quando que vai ser o próximo Café com Estudos? Vamos falar sobre o solstício de inverno, Mercúrio retrógrado, que acabou agora. Também sobre esse caso Lázaro aí, que tá incomodando muita gente. E vamos finalizar com o São Cipriano. Tudo isso nós vamos falar hoje. E eu vou falar uma outra coisa para vocês, que é isso aqui, ó. O meu atendimento, eu avisei todo mundo, né? Ele teve um pequeno reajuste. O meu atendimento de tarô está R$ 125 agora. Porém, quem estiver vendo esta live até o final, né, em algum momento, eu vou passar uma notícia interessante aí para quem quer atendimento de tarô. Então, fiquem aí na live, eu vou dar um recadinho só para quem está assistindo a live aqui, tá bom? Vamos ver, então, como que nós vamos falar agora. Tem que ir rápido, né, gente? Vamos falar do Caminho do Peregrino primeiro? Então, o primeiro caso é o canal Caminho do Peregrino. Bom, o canal Caminho do Peregrino, ele está parado, né? Ele está meio parado. Essa daqui é a cara do canal Caminho do Peregrino. O canal Caminho do Peregrino, ele está para ter um reboot. Só que eu estou com muito trabalho acumulado, está difícil eu fazer o reboot. O que vai acontecer no canal Caminho do Peregrino? E o que vai acontecer, o que está acontecendo com este canal? Tudo que é do canal Caminho do Peregrino eu estou passando para cá, né, para o canal Morada do Conhecimento. O canal Morada do Conhecimento, ele vai ficar voltado para esoterismo, ocultismo, curiosidades, vai ter astrologia, tarô, cabala, todos esses assuntos aí que interessam o pessoal que estuda esoterismo, ocultismo, terapias, entre vários outros assuntos. E vai ficar basicamente assim, em formato de lives e cortes de lives. É isso que vai acontecer com este canal e também fora todo o material que está lá no canal Caminho do Peregrino. Eu vou trazer todo o material do canal Caminho do Peregrino, todo o material de um canal A Caixa, né, do canal A Caixa vai vir para cá também, e todo o material de um canal que eu também encerrei, que chamava Mundo Del Manto. Vai vir tudo para este canal aqui, vai ficar tudo aqui. E tem que ter, só que eu não posso trazer do Caminho do Peregrino, não posso trazer tudo de uma vez. Por quê? Tem uma quantidade de horas de visualização que eu não estou querendo tirar agora lá do canal Caminho do Peregrino. E são as horas do último ano, os últimos 365 dias. Por isso que vai ser um pouquinho difícil eu passar tudo de uma vez. Por isso que eu estou passando aos pouquinhos. E também lá, eu acredito que o reboot vai ser em julho. Porque até lá eu já acabei todos os trabalhos que eu tenho
que estão parados. Porém, eu não posso deixar o canal muito tempo parado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer pequenas lives de 10 minutos, como se fossem boletins, lá no canal Caminho do Peregrino. Vou fazer segunda, quarta e sexta. De manhã, videozinhos de 10 minutos, só falando do que está acontecendo, falar um pouco de astrologia, de tarô e recados, né? Para ele não ficar parado. Aquele canal não pode ficar parado, porque senão eu começo a não só perder inscritos, como eu começo também... O YouTube começa a me jogar de escanteio, né? Ele não recomenda, não faz nada, né? Ele já não faz nada normalmente, mas vai ficar pior. Se tudo vai vir para cá, o que vai acontecer no canal Caminho do Peregrino? O canal Caminho do Peregrino ele vai ser um canal voltado para autoajuda ou desenvolvimento pessoal, né? Eu gosto do termo desenvolvimento pessoal. Lá vai ter tarô, astrologia, cabala, tudo que a gente tem aqui, mas voltado para o desenvolvimento pessoal, para quem quer melhorar financeiramente, quem quer melhorar de saúde, quem quer melhorar nos relacionamentos. Vai ter tudo isso e também programação neurolinguística, lei da atração, poder da mente, tudo isso lá. Então, o Caminho do Peregrino vai ser voltado para o desenvolvimento pessoal e esse daqui mais para esoterismo, ocultismo e geral, né? E a cor vai mudar também. Atualmente está essa cor marrom. O Caminho do Peregrino vai ficar verde. Eu acredito que vai ficar verde e preto, alguma coisa assim. Então, e aí, com isso, eu já falei sobre o canal Caminho do Peregrino. Vou fazer um risco aqui, né? Conforme eu vou falando, eu vou riscando, né? Então, já foi este. Café com Estudos, a live 4. Quando vai ser o Café com Estudos, essa live, hein? Aqui, ó, Café com Estudos, que é o estudo do livro Abra Sua Mente para Receber. Já tivemos 3 lives aqui no canal. A 4ª live vai ser amanhã. O que aconteceu? Por que está tudo atrasado, né, gente? Tivemos vários problemas, já expliquei antes que eu tive problema com a internet, eu fiquei 1 mês sem internet, problema da operadora, inclusive estão sendo processados, tudo. Espero ganhar esse processo. Atrasou toda a minha vida. Eu ainda entrei no meu inferno astral. Hoje é dia 22, dia 16 foi o meu aniversário, quer dizer, foi semana passada. Então eu tive aí um inferno astral, tive uma série de problemas, tive até problema de saúde, um monte de coisa aconteceu. E agora eu estou bem melhor e retomando e trabalhando pra caramba. Então logo, logo volta tudo ao normal. Amanhã teremos uma live que é a live sobre o Abra Sua Mente para Receber, o capítulo 4 do livro. E se der, depois de amanhã, né, hoje é terça, quarta, quinta-feira. Quinta-feira pode ser que eu faça uma live extra. Que era para hoje eu fazer uma live, é porque atrasou tudo mesmo, né? Hoje a live, o tema de hoje seria sobre os poderes místicos dos gatos, ou como os gatos nos ajudam. Como eu falei, hoje é dia 22 de junho, ontem fez 1 ano que eu adotei a minha gatinha Isis, né? E eu tive bastante melhoras, muitas coisas boas aconteceram, e eu comecei a conversar com outras pessoas que têm gatos também, e essas pessoas começaram a me relatar coisas muito, assim, fizeram vários relatos muito parecidos com o que eu vivi. E eu quero fazer uma live falando sobre isso, a parte mística, esotérica, a parte energética dos gatos. Vamos ver se eu consigo fazer isso depois de amanhã. O que mais? Então já falamos aí do Café com Estudos, que vai ser amanhã. Vamos lá. Risquei mais esta. Solstício de inverno. Bom, antes de eu ir para isso, vamos explicar o que é solstício. Solstício, gente. Nossa, bem pequenininho. Sem noção eu mesmo, né? Caramba. Nem eu estou enxergando isso. Gente, desculpa. Mas vamos lá. Solstício de inverno é um fenômeno da astronomia que marca o início do inverno, tendo como referência o hemisfério sul.
Nós estamos no hemisfério sul, só para falar, nós estamos na América do Sul, né? E o solstício de inverno é o instante em que o hemisfério norte está inclinado cerca de 23,5 graus na direção do Sol. Ou seja, o solstício, temos dois solstícios, de inverno e de verão. Quando começa o inverno, começa o solstício. Basicamente é isso. Aí, ó, o início da estação é chamado de solstício de inverno, dia do ano com menos horas de luz do que qualquer outro ano. Geralmente ele ocorre no dia 22 de junho, e hoje é dia 22 de junho, mas pode ocorrer entre o dia 21 e 23. Bom, agora que vocês sabem o que é o solstício de inverno, que isso, gente? Eita, acho que eu fiz alguma coisa de errado. Eu postei esta imagem aqui, eu gostei bastante. Essa imagem, não sei se vocês estão vendo aí, tem um esquadro compasso, quer dizer, foi feito ali pelo pessoal da maçonaria. Eu sigo a hashtag Rosa Cruz no Instagram, e apareceu essa imagem que eu achei bacana, né? Aí tá lá, feliz solstício de inverno, que a luz que vem do alto seja intensa e constante em sua vida. E quem postou foi a Academia Maçônica Universal, hashtag maçom, hashtag maçonaria e hashtag Rosa Cruz. Eu achei interessantíssimo isso. E também, outra coisa que aconteceu, além do solstício, deixa eu riscar aqui, ó, tá rapidinho essa live, hein, gente? Ninguém pode reclamar. Temos aqui, vou até riscar, o Mercúrio retrógrado. O que acontece? No Instagram e também no Stories do Instagram e no Stories do meu WhatsApp, aquele lá, esse aqui, né, DDD 11 996 30 84 61, eu postei uma imagem que era assim, Mercúrio retrógrado, abra sua boca com moderação. Então vamos ver como foi esse post. Eu coloquei, na verdade eu puxei desta imagem aqui, lá da Personária Oficial. Imagino que o Personária é aquele site de astrologia, de tarô, que está um site na internet, e tem esse Instagram que eu acredito que é deles, né? Não reconheci esse logotipo. E eles colocaram essa foto e falaram, ó, fim de Mercúrio retrógrado. Só isso, fim do Mercúrio retrógrado. O que eu fiz? Eu fiz um recorte disso, coloquei lá no Instagram, só da foto, né? E escrevi isso, ó. Né? Esse é o meu feed, meu story do Instagram, do WhatsApp. Então tá lá, meu status, aí tá lá, abra sua boca, mas com moderação. E aí o pessoal ficou perguntando por que eu escrevi isso. Abra sua boca, mas com moderação. Então vou responder aqui no vídeo, eu respondi rapidinho, né, pelo WhatsApp, mas vou responder aqui no videozinho, porque as pessoas ficam ainda com dúvidas. O planeta Mercúrio, ele é lá, inclusive, ele está ligado à mitologia grega e mitologia romana. Na mitologia grega, ele é o Hermes. E o que é Mercúrio? O que é Hermes? Inclusive, Mercúrio, ele é o planeta que rege o signo de Virgem e também o signo de Gêmeos. E eu sou de Gêmeos. O Mercúrio, ele está ligado à comunicação, ao comércio, também a alguns tipos de jogos e também a crianças e a criatividade, tudo isso que tem a ver com comunicação e também comunicação, comércio, crianças, esse tipo de tema.
Porém, Mercúrio, 3 vezes por ano, ele retrocede. Quer dizer, é como se ele parasse e voltasse alguns graus na astrologia. É meio complicado eu explicar isso rapidinho, mas basicamente é isso. Ele está fazendo um caminho e ele volta alguns graus. E a impressão que dá é que ele está indo para trás, mas não é. É que os graus vão mais rápido e ele acaba indo para trás. Bom, não sei se eu estou explicando direito, mas assim, ele retrocede alguns graus na astrologia, no mapa. Isso no mapa, não fisicamente, ele não vai para trás. Né? Ele não está, porque está girando em volta do Sol, né? Ele não vai girar ao contrário. Ele continua ali, girando em volta do Sol certinho, mas na astrologia ele volta alguns graus e atrapalha toda essa parte do comércio, da comunicação, de tudo que envolve isso, as interações. Eu fiz um outro slide para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver aqui. Falando um pouco mais. Lembrando que nós saímos do Mercúrio retrógrado, tudo bem? Olha, que fica muito pequenininha a letra, gente, mas eu vou... Eu vou ler para vocês. Ó, 3 vezes por ano, Mercúrio desacelera e volta para os graus anteriores. Parece estar caminhando para trás, mas ele não está caminhando para trás, tá bom, gente? Aí a comunicação fica muito truncada. Como tem problemas na comunicação, o comércio tem problemas, porque comércio é comunicação, é compra, vendas, né? Tem essa interação. O entendimento de livros, contratos, vendas, etc., quer dizer, manuais, tudo que vocês imaginarem, pode ficar difícil. Pode ser que a pessoa... Então, você está vendendo algo, comprando algo, fazendo algum negócio que precisa de contratos, leia várias vezes o contrato quando o Mercúrio está retrógrado. É um período ruim para viajar. Pode ocorrer imprevistos em festas e em eventos. Quer dizer, terrível para comércio, tudo isso. E como ele tem a ver com comunicação, aparelhos de comunicação como celulares, computadores, antigamente as cartas, né, atrasavam para chegar, mas pode... Atualmente é isso, é celular, computador, tablet, tudo que você se comunica pode apresentar defeitos. Só que qual que é a notícia boa? Acabou hoje. O Mercúrio retrógrado, ele estava antes, ele acabou hoje. Ele voltou ao seu curso normal. Então, tudo isso que eu estou falando era para vocês tomarem cuidado no período anterior. Já voltou ao normal. E é por isso que eu escrevi isso aqui, ó. Abra a boca, mas com moderação. Não é isso? Abra a boca, mas com moderação. Por quê? Porque... Não é porque o Mercúrio voltou, não, porque no Mercúrio retrógrado pode ter brigas, mal entendidos, várias coisas ruins podem acontecer por causa disso. Mas não é por causa que era uma brincadeira que eu estava falando, não é porque o Mercúrio voltou à sua rota normal que você vai agora, né, sei lá, ficar que nem eu, tagarelando por aí, né? Tem que ter um pouquinho mais de moderação. Claro que isso era uma brincadeira, né? Era uma brincadeira. Você quer falar, você pode falar, não tem crise nenhuma. Mas o pessoal foi questionar, por que você escreveu isso? Né? Ficou bem óbvio. Deixa eu ver aqui de novo. Vamos voltar lá. Já foi mesmo. Caso Lázaro. Meu Deus do céu. Esse caso tá terrível, hein? Caso Lázaro é terrível. Bom. Eu nem queria ficar do lado desse cara. Vou falar um pouquinho desse carinha. Bom, caso Lázaro. Bom. Acredito que todo mundo já sabe um pouquinho sobre esse caso. Já devem ter visto na televisão. Eu acho que o canal 7, né, a Record, né, o BAT está detonando, está tendo muita audiência o programa do BAT, né? Eu não sei o nome do programa, eu não vejo muita televisão, mas eu estava acompanhando
o pessoal da Jovem Pan comentando sobre a mídia, dizendo que a Record estava até tendo mais audiência do que a Globo por causa desse caso aí. E o Luiz Bate parece que tem um Instagram e também está com vários seguidores por causa desse caso do tal do Lázaro. E não é normal eu vir falar sobre isso aqui, né, gente? Aqui não é um programa policial. Por que eu vim falar sobre este tema hoje? Porque teve esse caso, é um serial killer, aparentemente, tá todo mundo comentando, o cara vem há mais de 10 anos cometendo diversos crimes, não vou ficar citando aqui os crimes, mas são vários. Tem também algumas curiosidades sobre a mídia, vou mostrar aqui para vocês. Aqui não é canal de política também, né, gente? Mas é uma coisa muito estranha, olha isso. Na Globo, o jornalista defende assassino Lázaro por questões humanitárias. Então, a Globo está defendendo esse cara aí. E o Ministério Público também entrou com uma ação em Brasília pedindo que ele seja, assim, caso for preso, para ser bem não é bem tratado, mas que ele não seja, assim, não sofra nenhum tipo de violência. É óbvio que não é para sofrer nenhum tipo de violência, mas pedindo celas especial, cela separada de todo mundo, uma coisa muito louca, né? E já está até, deixa eu ver se eu acho aqui. Aí, alguns canais, ou melhor, vários canais. Você vê nesse primeiro aí, ó. Lázaro vira anjo no programa da Globo e delegado da Cunha mete o pau. Aí o segundo, ó, criar um movimento para defender o Lázaro. Aí o outro aqui, outro vídeo, ó, Lázaro vira vítima da sociedade, né? Aí Eduardo Bolsonaro detona Brasil 247. Aí no último aqui, ó, caso Lázaro saiu do Jornal Nacional em fuga, Lázaro troca tiros com a polícia. Bom, o que é importante aí? Parte da mídia vai acabar tornando esse Lázaro um herói. E é assustador isso. Por quê? No Brasil nós temos muitos psicopatas, mas muitos psicopatas mesmo. Para ter uma noção, a maioria dos gerentes de empresa, a maioria são psicopatas. O que é um psicopata? Eu não estou falando todos, hein? Estou falando a maioria. Tem muitos livros sobre isso, tem tese, mestrado falando sobre isso. O psicopata não é um cara que vai lá e mata pessoas. O psicopata é aquela pessoa que, para atingir um certo objetivo, ele não mede esforços e ele não pensa nas consequências, ele não pensa na consequência, e ele aparentemente não tem emoções. Basicamente, o psicopata não tem emoções. Ele quer tal coisa, ele atropela todo mundo. Então, alguns gerentes, principalmente os gerentes das empresas de modelos antigos, não os atuais, que as atuais elas estão mais humanizadas. Mas as empresas antigas, o cara para virar gerente, eu não estava nem aí se ele tivesse que derrubar alguém, se tivesse que fazer com que alguém perca o emprego, e não tá nem aí se o cara tem 5, 6 filhos, não tá nem aí, né? Que a esposa é doente, isso, aquilo. O cara vai lá e tenta de toda forma subir na empresa. Isso é comum. Tem muitos empresários, não, gerentes que são psicopatas. Pra você entender melhor o que é um psicopata, tinha um teste. Eu vou falar para vocês agora como que é o teste para saber se você é ou não psicopata. O pessoal falava isso, que quem acerta o teste pode ser um psicopata. Claro que esse teste, ele não é um teste
conclusivo, e pode ser que você acerte e não seja um psicopata. Basicamente, o teste é o seguinte: duas irmãs estavam num velório. Duas irmãs tinham um irmão e as duas estavam no velório do irmão. O irmão faleceu, então elas estavam no velório do irmão e conheceram. Uma delas conheceu um rapaz no velório. Acabou o velório, eles continuaram se conhecendo. Ela começou a namorar com esse rapaz. Ela se casou com esse rapaz, mas depois esse rapaz terminou com ela, abandonou ela. Passou uns 2, 3 meses. A mãe das duas irmãs foi assassinada. A pergunta é: quem matou a mãe e por que matou? Essa é a questão. Eu vou deixar vocês pensando aí. Quem matou a mãe? Então, eram duas irmãs que tinham um terceiro irmão que faleceu. Elas foram no velório as duas foram no velório desse irmão delas. No velório do irmão, uma delas conheceu um outro rapaz. Depois teve um romance. Ela se casou com esse rapaz se separou dela, ela gostava muito dele. Eles se separaram, e aí, depois de um tempinho que eles se separaram, a mãe das duas foi assassinada. Então, vocês vão pensando nisso, enquanto eu vou arrumando os slides aqui, tá, gente? E eu já vou dar a resposta disso. Deixa eu ver. Quando vocês vão pensando, eu vou te mostrar. Quem quer saber mais o caso dele, desse caso Lázaro, tem um canal que eu acompanho, que é esse canal aqui, ó, Mundo Polarizado. É um canal que se chamava antes, de um cara chamado Olímpio, e esse canal, ele chamava Gestor de Marketing. E eu acompanhava esse canal, porque esse Olímpio, ele colocou vários cursos. Ele colocou um curso sobre YouTube e curso sobre, acho que mais de 30 aulas de Google AdSense. Muito bom, ele é muito bom no marketing. Só que aí ele começou a fazer uns experimentos. Eu não sei se esse canal é um experimento também. Ele começou a fazer documentários políticos. Então você vai ver que é clickbait tudo, né? Você pode ver aí, ó. Tá contando a história do Renan Calheiros, ele conta a história de vários aí, né? Ele fala do Lula, do Bolsonaro. Por quê? Porque ele viu que dava mais dinheiro falar de política do que de marketing digital. Porém, continua, eu não sei se ele está tendo mais views fazendo documentários sobre política. Ele não está dando opinião, ele está fazendo documentários, mas ele está tendo mais views do que com o marketing digital. Mas eu estou achando que isso é um experimento dele para os alunos de marketing digital, como é que se faz para ter mais views. Eu acho que é um experimento dele. E aí o último vídeo que ele fez foi esse aqui, ó, a verdadeira história de Lázaro, se não estiver enganado. Tá vendo esse primeiro vídeo aí no canal deles? Então, o que acontece? Se vocês forem lá nesse canal, Mundo Polarizado, o último vídeo é contando a história desse Lázaro, desde quando ele nasceu, todos os crimes que ele cometeu, até chegar até o momento. Bom, já pensaram? Vamos lá. Vamos responder, então, o caso das duas moças lá que morreu o irmão e depois morreu a mãe. Para ver se a pessoa é psicopata ou não. Vamos recapitular, então. Eram duas irmãs. As duas irmãs tinham um irmão. O irmão foi lá. O irmão dela faleceu. As duas foram no velório. Nesse velório, uma delas conheceu um rapaz.
Depois teve um romance, acabou o velório, eles foram se conhecendo, teve um romance, eles se casaram, tiveram um romance, se casaram, aí depois eles se separaram, esse cara sumiu, e aí passou um tempinho, a mãe delas é assassinada. Aí quem matou? A mulher que conheceu o rapaz e se casou. Se casou com ele e ele foi embora. E por que ela matou a mãe? Porque ela queria ver o rapaz novamente, porque o rapaz desapareceu. Qual que é a lógica disso? Aí vocês vão ver como é que funciona a mente do psicopata. Ela queria ver o rapaz que desapareceu. Mas como que ela conheceu esse rapaz? No velório do irmão. Logo, esse rapaz era amigo da família ou conhecia a família. Conhecia a família. Então, na cabeça dela, se ela matasse a mãe, ia ter um novo velório e ele, pela lógica, iria lá no velório da mãe dela. E aí ela poderia ver ele novamente e conversar com ele. Esse é o raciocínio do psicopata. Ele prejudica alguém, no caso foi a mãe dela mesmo, para poder atingir o objetivo. Isso era um teste, eu acho que era da revista Super Interessante, de uns 10 anos, sei lá, uns 20 anos atrás que eu vi, eu fiquei com isso na cabeça. Então, o psicopata, ele faz isso, ele quer atingir o objetivo, ele vai lá e faz. Vamos lá. Mas por que eu estou falando desse Lázaro aí? Né, que não é um canal policial e muito menos de política. Porque falaram que esse Lázaro, ele estava mexendo com magia negra, satanismo, e tinha um pacto com São Cipriano, e por isso ele está, eu acho que agora já há 2 semanas, fugindo da polícia. Teve, acho que uns 4 confrontos, dos 4 confrontos ele conseguiu fugir. É como se ele desaparecesse, como se ele tivesse poderes sobrenaturais. E aí filmaram algumas cenas, eu não deu tempo para eu pegar cenas, mas basicamente as cenas são o quê? São quartinhas, vasos, velas pretas e vermelhas acesas, umas peças de arame retorcido. Bom, tudo aquilo ali, quem é da Umbanda, quem é da Quimbanda, quem é do Candomblé, vai reconhecer na hora. Aquilo ali são aterramento de Exu, acho que tinha ali no meio, coisas desse estilo. Então ele estava ali cultuando alguma coisa dessa linha, Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Até eu acho que não tem nada a ver com São Cipriano, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu cheguei a olhar o livro do São Cipriano e eu confesso que tem livros muito mais fortes do que o dele. Ele tem coisas do tipo ali no livro Capa Preta, do São Cipriano, coisas do tipo como criar um demônio numa garrafa. Então ele fala para pegar um gato, acho que é um gato preto, arrancar o olho, colocar na garrafa, fazer um monte de coisa, e aí cria-se um espírito ali dentro. E aí você vai falar assim, é possível fazer isso? Na alquimia e também na cabala e alquimia, né, que são dois misticismos. A alquimia é o misticismo do islamismo e a cabala é o misticismo do judaísmo. Eles têm ali no meio, entre os diversos tipos de magia, a criação de um ser com barro. Então, pegar o barro e tentar criar um ser com barro, que é o homolunco, acho que é o homolunco para alquimia. Eles tentam fazer essa criação. E dizem que o Paracelso, ele chegava a fazer essas criaturas, porque como o Paracelso era médico, ele conseguia, só que ele utilizava barro e esperma dos pacientes, dos homens. Ali ele fazia alguma coisa e
criava um ser que morria em 40 dias. Eu não sei se isso é lenda, né? Eles não viviam mais 40 dias. Não sei se isso é verdade ou se é lenda. Bom, aí a gente chega na ideia da garrafa. Eu não vou dizer que vai existir um ser andando ali, mas se você pegar a ideia da quartinha da Umbanda, a quartinha da Umbanda, eles fazem exatamente isso. Eles fazem alguns rituais e, teoricamente, a entidade fica dentro do vaso. Dentro do vaso. E na alquimia, ou melhor, no islamismo, tem algo parecido. Você faz alguns rituais e traz um espírito, um demônio, que eles chamam de djinn, que aqui no Brasil o pessoal chama de gênio, né? Mas é um djinn, é um demônio, é como se fosse um Exu aqui no Brasil, e eles guardam dentro de uma garrafa também. Ou em garrafa ou em joias. Né? É possível você cultuar esses jeans indo numa loja de Umbanda, comprando uma quartinha e em vez de usar uma lâmpada, né? E fazendo os rituais e guardando essa entidade ali. Na realidade, não é que você guarda dentro da garrafa. A garrafa fica virando um ponto de referência para você entrar em contato. Não é que ele fica lá dentro da garrafa. Tem a terceira hipótese, que é que a garrafa acaba sendo um acumulador de energia mental sua. Bom, tudo isso para explicar aí como é que é a ideia do São Cipriano. Então, o São Cipriano ele tem ali uma série de coisas assim, antiquadas, eu acredito. Vieram muitos outros magos depois dele, bruxos, muitos outros bruxos superiores ali assim, com os tipos de livros superiores ao de São Cipriano. Isso não quer dizer que ele não funciona. Isso acho que o pessoal que está aí praticando, eles não estão preparados para isso. Então, ou não dá certo, ou eles perdem o controle sobre a magia que eles estão fazendo ali de São Cipriano. E aí tem esse tal do Lázaro aí que está falando que tem esses pactos todos aí. Bom, minha opinião, é uma pessoa realmente perturbada. Né? Só dos crimes que ele fez, ele já está perturbado. É lógico que uma pessoa dessas atrai espíritos ruins. Né? Você pode chamar de demônios, pode chamar do que você quiser. Obsessor, porque nós, pessoas comuns que não cometemos crimes nenhum, nós atraímos energias ruins, demônios, né, essas obsessores, energias ruins, elementais, formas, pensamentos. Imagina uma pessoa igual a ele. Mas até hoje, lá no grupo do WhatsApp, estavam falando, né, perguntaram para mim, você acredita nisso daí? Que ele faz essas coisas? Quem participa de organizações místicas, esotéricas, sérias, sabe que aquilo que ele está falando é possível fazer. Só que eu acho que ele não tem esse conhecimento, né? Eu acho que tem mais lendas do que a prática. Mas tudo isso que estão falando é possível no mundo, tudo é possível. Eu só acho que ele não tem todos esses poderes aí. Eu acredito que ele é um bandista, uma pessoa que foge, sabe se esconder no mato e está fugindo. Né? Mas eu não vejo assim como um grande satanista e tudo mais. E para a gente caminhar para o final, eu queria falar sobre o São Cipriano, que eu falei que ia falar, né? Sobre isso, falei que ia falar, é legal, hein? Antes de eu ir para o São Cipriano, eu falei que até o final da live eu ia dar um recadinho para quem quer atendimento de tarô comigo. Qual é o recadinho? Eu reajustei o valor, foi para R$125, porém,
Porém, só para quem está assistindo a live, ou para quem ficar sabendo, né, me procurar no meu WhatsApp, é DDD 11 996 30 84 61, até o dia 30, ou seja, nos próximos 8 dias, a pessoa vai poder pagar o valor antigo, né, que era R$ 98 até antes de ontem estava R$ 98 para todo mundo. Mas se alguém chegar e falar, ó, Maurício, eu vi quem está assistindo a sua live aí tem um desconto e ainda está o valor antigo. Então, quem me procurar até o dia 30, falar, ó, assisti a live e tudo, quero pagar o valor de R$ 98, esse é o valor, né? Então, DD 11 996 30 84 61. Só para explicar rapidinho como que está o meu atendimento. O meu atendimento está neste nível. Você é uma videoconferência, eu uso 2 celulares. Um celular eu estou fazendo videoconferência via WhatsApp, o outro celular eu gravo tudo em MP3 e te mando a gravação da consulta pelo Telegram. Então você vai ter uma cópia ali de tudo de todo o atendimento. O atendimento basicamente é o quê? Eu imprimo o mapa astral, vejo 4 pontos do mapa astral, que é o meio do céu, para saber qual é a sua profissão, qual é a melhor sua missão de vida. O fundo do céu, para saber qual é o teu karma. Eu também vejo o seu ascendente, para ver como as pessoas te veem, e também o seu descendente, para ver quem é que combina com você como sócio ou cônjuge. E eu vejo também os 3 períodos: paraíso astral, inferno astral e escravo astral. Isso no mapa astral. Depois eu vou para um tabuleiro. Nesse tabuleiro eu utilizo um tarô e um tarô que é o do Edward White. Eu uso as 78 cartas, 78 arcanos, eu jogo nesse tabuleiro e eu vejo os 12 pontos da sua vida atual. Então, eu vou ver por que você me procurou no atendimento, como está a sua parte financeira, qual é o seu relacionamento com seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe, como está o seu casamento, ou se você estiver sozinho, como é que você está nessa parte, como estão os seus relacionamentos amorosos, seus filhos, pessoas do trabalho, tudo isso só nesse tabuleiro. E aí depois eu pego esse tabuleiro com todos esses arcanos de tarô, tudo montadinho, coloco do lado, pego um outro tarô e começo a tirar as dúvidas suas. E, havendo necessidade, eu uso também o baralho cigano. Tudo isso junto por R$ 125, ou se você falou que viu este vídeo, você paga R$ 98. R$ 98 até o final deste mês. Tá. E normalmente não tem tempo. Né? Tem gente que fala assim, não, o atendimento de meia hora, né? O pessoal fica no relógio, só tem mais uma pergunta, hein? Só tem mais... Não, o meu atendimento é de 1 a 2 horas até. Né? Eu gosto de fazer isso, por isso que eu não tenho... Né? Até 2 horas, acho que 2 horas dá para tirar bastante dúvida, né, gente? Bom, vamos lá, vamos falar do São Cipriano. São Cipriano. Letra pequena, hein, gente? Eita, nós falar rapidão aqui. Eu vou dar uma lidinha. Vou ficar aqui no cantinho. Bem no cantinho. E vamos lá. Falar rapidinho com vocês. São Cipriano é venerado pela Igreja Ortodoxa. Isso é importante, gente. São Cipriano é venerado pela Igreja Católica e também pela Igreja Ortodoxa. Ninguém fala isso. O pessoal fala, o cara é um bruxo. Não, ele é um santo para a Igreja Católica. Bom, vamos lá. Então, São Cipriano é venerado pela Igreja Ortodoxa e Católica como cristão de Antioquia, que sofreu o martírio em Nicomédia, em 26 de setembro de 304. Depois a gente vai ver essa data, hein? São Cipriano era filho de pais pagãos muito ricos. Nasceu em 250. Então, se ele morreu em 304, ele morreu com 54 anos de idade. Então, ele nasceu ali na Antioquia, região situada entre a Síria e a Arábia, pertencentes ao governo da Fenícia. Desde a infância, Cipriano foi induzido aos estudos de feitiçaria e das ciências ocultas
como a alquimia. Você lembra da alquimia que eu falei que é ali do islamismo? Ele está ali naquela região do islamismo. Então, ele aprendeu alquimia, astrologia, adivinhação e as diversas modalidades de magia. Após muito tempo viajando pelo Egito, Grécia e outros países, aperfeiçoando seus conhecimentos, aos 30 anos de idade, Cipriano chega à Babilônia, a fim de conhecer a cultura ocultista dos caldeus. E aí o que acontece? Vivia em Antioquia a bela e rica donzela Justina. Seu pai, Edeso, e sua mãe, Cledônia, a educaram nas tradições pagãs. Porém, ouvindo as pregações do diácono Prelo, Justina converteu-se ao cristianismo, dedicando as suas orações, consagrando e preservando sua virgindade. Então, vamos lá. São Cipriano, ele aprendeu alquimia, magia, astrologia, todas essas ciências aí, viajou pelo Egito, aprendeu feitiçaria. E aí, quando ele volta, tem essa tal de Justina. A Justina era filha de pais pagãos. Porém, ela se converteu ao cristianismo e começou a conservar o que? A sua virgindade. Na verdade, a intenção dela era virar freira. Freira. Pela Igreja Católica. Bom? Pela Igreja Católica. Isso é importante. Pela Igreja Católica, não. Entendendo também o que acontece. A Igreja Católica não era essa igreja que a gente conhece hoje. Na realidade, era uma igreja que... a Igreja Católica ela estava na clandestinidade. Era aquela igreja montada ali por São Pedro, que estava na clandestinidade. Então, não era uma igreja forte. Não era a igreja, por exemplo, oficial de Roma. Ela era clandestina. Então, ela viu aquela religião clandestina e se dedicou a isso. Ela queria virar uma espécie de freira, a tal da Justina. Aí um outro cara, que é um jovem rico chamado Aglede, ele se apaixonou pela Justina. Os pais da donzela, agora já convertidos à fé cristã, concederam-na por esposa. Quer dizer, eles deixaram esse Aglede se casar com essa Justina. Porém, a Justina não quis se casar com ele. Porque ela queria virar freira. Uma espécie de freira. Aglede recorreu a Cipriano para que o feiticeiro aplicasse o seu poder de modo que a donzela abandonasse a fé e se entregasse ao matrimônio. Resumindo, o cara ali, tal de Aglede, queria que o São Cipriano fizesse uma espécie de amarração com a Justina. E aí o que acontece? Cipriano investiu a tentação demoníaca, né? Cipriano investiu a tentação demoníaca sobre Justina. Fez uso de um pó que despertaria a luxúria. Ofereceu sacrifício aos demônios e empregou diversas obras malignas, mas não obteve resultado nenhum, pois Justina defendia-se com orações a Deus e o sinal da cruz. Então, o São Cipriano tentou de tudo. Porém, essa mulher, ela estava sempre rezando, orando, e isso impedia que a magia entrasse nela. Eu fiz uma série de cursos, gente, na minha vida, e um dos cursos que eu achei interessante foi com um cara chamado Fausto Oliveira. Ele é um parapsicólogo, escreveu o livro Meu Anjo, e ele é um hipnólogo do Rio de Janeiro, e ele tinha uma escola aqui em Santana. Certa vez ele falou que quando você tiver um inimigo, reze pelo seu inimigo. O ideal é você não ter inimigos. Não é que nem eu não tenho inimigo. Mas, caso você tenha, você reze para o seu inimigo.
que aí, caso o seu inimigo jogar energias negativas, ou ficar com raiva, ou com ódio, ou tiver inveja, tiver algum tipo de força mental, porque tudo isso é mental, né? Para te atacar, você vai ter uma couraça um escudo no seu campo vibratório, e essa energia negativa aí da outra pessoa vai bater em você e voltar. As orações da Justina funcionavam mais ou menos desse jeito. Então ela fazia as orações e ela nunca não tinha esse problema aí do Cipriano. Então, mas tudo que o São Cipriano fez não teve resultado. E a Justina lá ficava nas orações e fazendo o sinal da cruz. A ineficácia dos feitiços fez com que Cipriano se desiludisse profundamente perante sua fé pagã e se voltasse contra o demônio, influenciado por um amigo cristão de nome Eusébio. O bruxo converteu-se ao cristianismo, chegando a queimar seus manuscritos de feitiçaria e distribuir seus bens entre os pobres. Então, olha só, São Cipriano fez de tudo quanto é tipo de magia e nada deu certo com a Justina. Aí ele chegou na seguinte conclusão: o Deus da Justina é superior aos meus demônios. Então ele renegou os demônios, queimou os livros, deu os bens, né, para os pobres e se converteu ao cristianismo. Por isso que a Igreja Católica venera São Cipriano. Mas não acaba aí, não. Lembrando que a Igreja Católica estava clandestina. Sempre lembra disso, hein? Aí, nossa, que letra pequena, meu Deus. Vamos lá. As notícias da conversão e das obras cristãs de Cipriano e Justina chegaram até o imperador romano Diocleciano, que se encontrava na Nicomédia. Assim, logo foram perseguidos, presos e torturados. Você lembra que a Igreja Católica ela estava clandestina. O poder máximo era do imperador. O imperador, ele era como se fosse como se ele fosse um deus. Ninguém poderia gostar as pessoas tinham que adorar ele como se ele fosse um deus. Por isso que depois é criada a Igreja Católica, porque o imperador ele começa a perder esse poder político e se junta com os essênios para criar uma Igreja Católica Apostólica Romana para ele continuar governando, mas aí agora através da Igreja Católica, e não através dos seus soldados e tudo mais. Né? Agora ele começa a governar pelo medo. Então, vamos continuar aqui. Assim, logo foram perseguidos, presos e torturados. Frente ao imperador, viram-se forçados a negar a fé cristã. Justina foi chicoteada e Cipriano açoitado com pentes de ferro, mas não cederam. Irritado com a resistência de Diocleciano, ainda lançou Cipriano e Justina numa caldeira fervente de banho e cera. Olha só, eles entraram dentro de uma caldeira cheia de banho e cera derretida. Os mártires não renunciaram e tampouco transpareciam o sofrimento. O feiticeiro Atanásio, que havia sido discípulo de Cipriano, julgou que as torturas não surtiam efeito devido a algum sortilégio lançado por seu ex-mestre. Na tentativa de desafiar Cipriano e elevar a própria moral, Atanásio invocou os demônios e atirou-se na caldeira. Seu corpo foi dizimado pelo calor em poucos segundos. Que loucura, hein, gente? Então, quer dizer, então o que acontece? Eles começaram a ser torturados, não acontecia nada. São Cipriano e a Justina foram mergulhados em banha e cera derretida, saíram sem escoriações, aparentemente.
Eu já não sei até que ponto isso é uma lenda também, mas é o que é contado. E ele tinha um discípulo, que é o Atanásio foi lá e achava que o Cipriano tinha feito algum feitiço e por isso não acontecia nada com ele. Ele invocou os demônios e se jogou, ele mesmo se jogou dentro da banha e da cera e morreu, né? E morreu. Ele queria saber lá de como que o Cipriano fez e acabou dançando. Tá acabando, gente. Acho que o próximo é o último, será? Ou o penúltimo? Acho que é o penúltimo. Após este fato, o imperador Diocleciano finalmente ordenou a morte de Justino e Cipriano no dia 26 de setembro de 304. Essa data é importante, hein? Os mártires e um outro cristão de nome Teotiso foram decapitados às margens do rio Galo da Nicomédia. Aí não tem como, né? Arrancou a cabeça fora. Aí não tem como. Não tem como, né? Os corpos ficaram expostos por 6 dias, até que um grupo de cristãos recolheu e os levou para Roma, ficando sob os cuidados de uma senhora chamada Rufina. Já no Império de Constantino, os restos mortais foram enviados para a Basílica de São João de Latrão. Bom, e aí eu falei o que é importante, essas datas. Ixi, peraí. Olha o que eu coloquei aqui, ó. O Cipriano, ele foi morto em 304 depois de Cristo. Como eu estou repetindo várias vezes, ele foi morto pelo imperador Diocleciano, que acontece que eles não queriam que outras pessoas adorassem um outro ser que não fossem eles. E eles perseguiam cristãos na época. Só que olha que esse é o imperador Diocleciano. No final, ó, ficando aos cuidados da senhora chamada Rufina, já o Império de Constantino, os restos mortais foram enviados para a Basílica de São João do Latrão. E a Igreja Católica, ela é montada, olha só, se o Cipriano aguentasse mais um pouco, hein? Porque a Igreja Católica, ela é criada no ano 313. Ano 313, o próprio Constantino cria a igreja, ele reformula a Igreja Católica, e ele, tanto o Constantino, como o imperador Constantino, como o São Irineu, eu acho que é São Jerônimo, né, também, eles montam a Bíblia como nós a conhecemos hoje. Então, o São Cipriano é decapitado e ele vira santo para os cristãos da época, porque ele se converteu. Agora imagina, morreu em 304. O livro que está por aí, que é o capa preta e capa de prata e capa preta, pode ser, além de ser totalmente antiquado, tivemos tantos outros ocultistas depois do São Cipriano, mas pode não, há uma chance muito grande desse livro não ser assim o oficial, o original. Tem que entender que pode ter se perdido na época. É bem complicado, né? Ano de 304 depois de Cristo. Né? Não existia nem imprensa, não existia livro, né? Ele pode ter escrito alguns pergaminhos que ficaram aí rodando e a gente tem isso daí hoje.
Bom, tudo isso, por que eu contei a história do São Cipriano? Porque eu queria fazer essa conexão de que o São Cipriano, ele mesmo chegou à conclusão de que o mal, ele não consegue prejudicar uma pessoa que esteja muito inserida no bem. O mal, ele não consegue. Logo, é um pouco difícil ter alguém que siga o São Cipriano, uma vez que o próprio São Cipriano se arrependeu antes de morrer. Não tem sentido. E fica a dica que vocês perdoem os inimigos, façam o Ho'oponopono todo dia, façam a oração do perdão para as pessoas que vocês acham que são seus inimigos e rezem por todos, principalmente para os inimigos, que isso vai proteger vocês. Bom, gente, essa era a live de hoje. Peço desculpa, eu estou bem cansado, que eu acordo às 5 horas da manhã, todo dia, 5 horas, 5 e meia, esse horário aqui, normalmente eu já estou meio com sono. E a live de hoje era essa. Amanhã eu vou fazer uma nova live, falando sobre vai ser o capítulo 4, né, do Café com Estudos, é o capítulo 4 do livro Abra Sua Mente para Receber. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários e vou encerrar a live, tá bom, gente? Vamos lá. Estiveram aqui hoje a Genilza, obrigado, Genilza, pela participação. A Dora Ronconato, obrigado por participar. Tá. A Genilza falando aqui, adotou 2 gatos, um preto Espírito e Santo. O nome deles um é o Espírito e o outro é o Santo. Eita, 2 gatos. Legal. A Edna Silva apareceu, boa noite, Edna, gratidão. Todo mundo falando boa noite, a Rosângela Gastonal, tudo inoto. A Claudete Silva, boa noite. A Dora escreveu alguma coisa, depois apagou, não entendi nada. Madalena Liberato deu boa noite, obrigado, gente. Nilson dando maravilha. É o nome deles. Legal, gente. Depois, eu vou pegar o... Porque assim, eu tô querendo fazer uma live depois de amanhã sobre gatos, mas eu preciso pegar os relatos, montar... É bem difícil fazer live, gente, vocês não têm noção. E pegando o relato dos outros ainda fica mais complicado. Vamos ver se eu consigo fazer amanhã não, depois da manhã, a live do gato, né, dos gatos. Se eu não conseguir, vai ser semana que vem mesmo. A minha, gente, é que fica aqui uma favelinha do meu lado. Eu vou mostrar para vocês de novo. Ela me persegue, a gata. Ó, eu tô aqui, né? Aqui tá o meu computador, como sempre. Né? Aqui tá o computador, tô falando com vocês. E aí, do meu lado, ó, tá o gato dormindo. Olha aqui pro povo, você tá ao vivo. É linda. Ela fica comigo o dia inteiro. Não me deixa em paz. Ela tá o dia todinho comigo, gente. É incrível. Eu nunca imaginei que gato fazia isso. Nunca imaginei. A minha gata fica me seguindo. Agora eu vou descer, né? Porque eu vou jantar. E ela vai vir atrás de mim, né? Que minha casa é sobrada. Ela vai comigo para lá para baixo. Ela vai para a cozinha. Depois ela vai para a sala. Ela fica me seguindo. O dia inteiro me seguindo. Não importa onde eu vá. É muito interessante. Ela fica me seguindo. E é isso aí, gente. Obrigado aí por... O gato é assim mesmo, né? Então, mas eu não sabia... Eu pensava que gato era parece um cachorro. Isso, o gato, para mim, eles sempre falaram assim, ó, o gato gosta da casa, o gato não gosta do dono, ele gosta... Ele é, né? Sei lá, é diferente. Não é assim, não. Aí, quando você tem um gato, você descobre que o gato gosta da pessoa, né? Ela fica seguindo a pessoa que nem cachorro. Muito legal. Bom, gente, eu vou encerrar a live. Gratidão a todos que estiveram aqui hoje. Eu vou... E vamos ver. Amanhã eu vou fazer alguns vídeos rapidinhos, né, de 10 minutos lá no Caminho do Peregrino, senão eu vou perder o canal. Me seguem também no Instagram,
@morada do conhecimento. Estou colocando algumas coisas lá também. E em breve teremos novidades aqui no canal. Tá bom, gente? Até amanhã para a live do livro Abra Sua Mente para Receber. Fiquem todos com Deus. Uma ótima noite, gente. Deixa eu encerrar.